Muito bom dia, manhã de domingo, e o Viva Mais encerra o mês de abril já, né? Com muita informação e saúde para você e toda a sua família. Dê uma olhada nas manchetes desta semana. Hoje é Dia Mundial da Meningite. Confira os sintomas, as formas de prevenção e de tratamento. Saúde dos olhos. Abril Marrom é mês de prevenção e combate à cegueira. Mitos e verdades sobre hipertensão arterial. Veja também como agendar consultas e autorizar exames pelo aplicativo da Unimed Sergipe. E ainda, a receita de hoje é um pãozinho indiano na chapa, conhecido como chapati, imperdível. O Viva Mais já está no ar. Eu começo o programa dizendo que exatamente hoje, 24 de abril, é o dia da meningite, uma doença que pode ser causada tanto por vírus quanto por bactérias. Confira detalhes na entrevista. Eu recebo agora, via Skype, a infectologista cooperada da Unimed Sergipe, Mariela Cometke. Seja muito bem-vinda. Nós vamos falar aí sobre a meningite, né, Mariela? Para a gente começar do começo, a definição, o que é de fato a meningite. Muito bom dia. Olá, muito bom dia. É sempre um prazer estar com vocês aqui. A meningite, como o nome diz, é a inflamação das meninges. As meninges é uma pelinha bem fina que recobre tanto o cérebro quanto toda a medula espinhal. E quando ela inflama ou ela se infecta por algum agente etiológico, ou quando essa inflamação é causada por algum agente etiológico, que é uma infecção, a gente denomina meningite. Os agentes etiológicos, ou seja, os causadores dessa doença mais comum são os vírus e as bactérias. Principalmente as bactérias são de grande relevância na saúde pública, porque são doenças altamente transmissíveis. Os vírus com menos transmissibilidade do que as bactérias, mas as bactérias, quando o paciente está doente, ele pode transmitir através de gotículas de saliva, da fala, né? Então isso tem uma relevância muito grande para as pessoas que tiveram contato com essa pessoa enquanto ela estava doente, até que ela chegue no hospital e tenha o diagnóstico. A gente pode ter meningite também por tuberculose, que é o bacilo, o mesmo que dá no pulmão, e a gente pode ter meningite fúngica e por protozoários, que são menos comuns, mais raras, mas podem acontecer em pessoas que têm problemas de imunidade. É muito importante a gente saber identificar, como eu disse, que os principais sinais e sintomas, eles são muito parecidos com qualquer outra infecção que as pessoas possam ter. A gente começa a ter febre, a pessoa começa a ficar mais molinha, né, sonolenta, pode estar associada a vômitos, e esses vômitos podem estar associados àqueles vômitos em jato, com bastante pressão. E coisas mais específicas dos sinais e sintomas são a dor de cabeça, que pode acontecer em maior intensidade, e a rigidez no pescoço. O paciente não consegue encostar o queixo no externo, então ele fica com dificuldade de fazer essa movimentação. Então esses são mais específicos do paciente com meningite. Pode aparecer manchas no corpo do paciente também, então é importante que a gente tenha conhecimento desses sinais e sintomas e possa identificá-la. Entendi. E como é que é feito o diagnóstico? É simples, Mariela? Se você tiver qualquer desconfiança que seja meningite, o que o seu parente tem, o que o seu filho tem, você precisa procurar imediatamente um hospital. Tanto a sonolência quanto a agitação, que são alterações neurológicas, né, elas devem ser avaliadas imediatamente por um médico do plantão. Se for necessário, ele vai lançar a mão de chamar ou um infectologista ou um neurologista, e o exame que confirma, que dá o diagnóstico mesmo, ele é um exame que tira aquele líquidozinho da espinha, através de uma agulha bem fininha que coloca nas costas do paciente.
A gente tira aquele líquido, que é o líquor, através, às vezes, só da identificação. Quando sai o líquor, a gente já sabe se tem ou não infecção. Em relação, doutora Mariela, ao tratamento, né? Porque quando a gente ouve meningite, a gente meio que entra em pânico, né? Mas tem tratamento, tem como fazer melhorar, curar, como é que é isso? O tratamento, ele baseia-se através da identificação do micro-organismo. Se for uma bactéria, a gente vai usar um antibiótico. Se for um fungo, através de um antifúngico, um antiparasitário, se for um parasita. E se for uma meningite viral, através de suporte clínico. Então, existem tratamentos, o tratamento deve ser o mais breve possível, deve ser em regime hospitalar, e é muito importante o diagnóstico e o tratamento precoce, pois a meningite, ela recobre o cérebro e a medula, que são órgãos muito nobres do nosso corpo e que podem, se não forem diagnosticadas e tratadas em período hábil, deixarem muitas sequelas no paciente. O paciente pode ficar com surdez, pode ter crises convulsivas e ficar com essas sequelas, ele pode ter perda da visão. Então, assim, são sequelas, pode ter perda de movimentos. Então, são sequelas relacionadas ao neurológico. Então, são sequelas muito graves que precisam, como eu disse e reforço, de um diagnóstico precoce e de um tratamento eficaz e adequado e precoce. Entendi. Para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, Mariela, mais importante, né, do que tratar é prevenir. E aí a vacinação, ela entra assim como algo super importante, não é verdade? Isso. Toda doença que é imunoprevenível, que a gente tem a opção de vacinar os nossos filhos, ela é muito importante. Então, a gente lança a mão de vacinas como a meningocócica e a pneumocócica, que são vacinas que previnem os principais agentes etiológicos bacterianos, que são os causadores de meningite. Então, vale a pena essa mãe, esse pai levar o seu filho e completar o seu cartão de vacina. Mesmo que essas vacinas não estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde, se você tiver a oportunidade de conseguir vacinar o seu filho na rede privada, são vacinas que valem a pena. Prevenir é muito melhor, como disse você, do que remediar. Ok, doutora Mariela, muito obrigada aí pelas suas informações, orientações e pela sua participação aqui no Viva Mais. Eu é que agradeço sempre o convite e estou à disposição sempre que precisar. Ok, tchau, tchau. No próximo bloco, você sabia que é possível agendar consultas e autorizar exames através do aplicativo da Unimed Sergipe? E ainda, Abril Marrom alerta para a prevenção e o combate à cegueira. Não saia daí, o Viva Mais volta já já. Quantas coisas você faz pela força do hábito e que gostaria de mudar? Que tal um exercício pela manhã? Ou um tempo para cozinhar algo diferente? Concluir aquele livro que há tempos está na cabeceira. Transformações têm seu ritmo próprio. Mas todas começam com um passinho, por menor que seja. Uma escolha, uma mudança. Um pouco todos os dias. Quando notar, virou um mês. Esse é um convite para você. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Já ouviu falar no golpe do boleto falso? Costuma acontecer assim. Você busca o boleto na internet e então clica em um link falso. É direcionado para uma conversa no WhatsApp, onde fornece seus dados e recebe uma fatura que parece verdadeira, mas não é. Mas calma, a gente ensina você a se proteger. Primeiro, é bom lembrar que o canal oficial da sua Unimed está sempre disponível para você acessar a segunda via do boleto, unimed.me/2via. Se receber um e-mail ou uma mensagem em nome da Unimed, confira se o endereço ou o número são os oficiais. Não clique em links desconhecidos, nem forneça dados pessoais, como senhas ou códigos de verificação. Se te pedirem essas informações, isso é parte do golpe. Na hora de pagar o boleto online, confira bem os dados. A
A razão social da sua Unimed está correta? O valor cobrado é parecido com o dos outros meses? Há erros de português? Se desconfiar, não pague essa fatura. Acesse o canal oficial da sua Unimed e solicite uma segunda via. Cuidar do seu bem-estar também é se prevenir de fraudes. Estamos de volta e olha só. A Unimed Sergipe acompanha a tecnologia e facilita a vida dos beneficiários. Você vai acompanhar agora como agendar consultas, autorizar exames e outros serviços através do aplicativo da operadora. Hoje, nós vamos ensinar a você, cliente Unimed Sergipe, a solicitar e acompanhar a autorização de procedimentos, de exames, cirurgias eletivas e terapias, através do aplicativo da Unimed Sergipe. Considerando as mudanças digitais, no mundo atual, principalmente com o cenário de pandemia, a Unimed Sergipe investiu nessa parte eletrônica, na parte digital, para trazer mais comodidade, mais facilidade para o nosso cliente. E aí implantamos a ferramenta do aplicativo Unimed Sergipe para que o cliente possa fazer esse tipo de solicitação de forma virtual. Pensando naqueles clientes que precisam fazer de forma presencial ou não tem muita afinidade com a ferramenta digital, nós temos pontos de atendimento na unidade da Barão de Maruim, onde nossos atendentes vão instruir o cliente a acionar a ferramenta ou mesmo dar entrada no seu processo, gerando seu protocolo normalmente. Para acessar o aplicativo da Unimed Sergipe, que está disponível nas plataformas digitais Android e iOS, o cliente acessa a Unimed Sergipe. Para ele conseguir fazer o login, ele vai fazer um cadastro, onde vai ser informado o número do CPF, data de nascimento, criar uma senha de acesso que é individual por beneficiário. E aí ele vai ter, depois desse acesso, ele vai ter acesso a todos os serviços disponíveis no aplicativo. Entre eles, a solicitação de autorização. Após a criação do cadastro, o cliente consegue fazer o login digitando o número do CPF e a senha que foi criada. Nesse momento, ele vai ter acesso a todos os serviços disponíveis no aplicativo, entre eles o ícone solicitação de autorização. Depois que clicar nesse ícone, o cliente vai ter acesso à solicitação de terapias, cirurgias eletivas, quimioterapia ou exames. É só escolher um dos serviços e seguir o passo a passo. O aplicativo ele é autoexplicativo. Cada etapa que o cliente precise passar, ele é bem claro, ele é bem específico para ir colocando as informações. O cliente vai colocar qual é o tipo de procedimento que ele quer realizar. Ele tem a possibilidade de anexar a foto da solicitação e ele consegue também informar qual é o local de sua escolha de acordo com o tipo de plano que ele deseja realizar aquele procedimento. Nessa etapa da solicitação, além do local onde o cliente vai realizar e a foto do pedido, é necessário também informar o número do CRM do médico solicitante. Depois que o cliente conclui a solicitação, cria-se um protocolo, o cliente tem acesso ao protocolo para que ele possa fazer o acompanhamento posterior e o status dessa solicitação fica como em análise técnica. Nesse momento, o cliente vai aguardar em torno de 24 horas para que a equipe faça a análise da documentação. Estando essa documentação validada, entramos no processo de autorização e faremos contato com o cliente através do aplicativo no campo Observação. Essa solicitação o cliente pode também estar acompanhando através do aplicativo, através do ícone Autorização. Caso a solicitação seja não conforme, o cliente vai precisar verificar o campo de observação e refazer o pedido, incluindo as informações que foram solicitadas. E aí daremos andamento na solicitação de acordo com o cliente postar. Como você pode observar, fazer solicitação de autorização através do aplicativo da Unimed Sergipe é muito simples, é prático, é cômodo e rápido. Mas se tiver algum tipo de dificuldade, tanto de manusear a ferramenta ou preferir fazer de forma presencial, nós temos o atendimento através da Barão de Maruim ou vocês podem entrar em contato com o nosso saque através do 0800 70 40 111. Espero ter ajudado. A todos um bom final de semana e estamos à disposição para o que precisarem. Super prático e fácil, né? Não precisa sair de casa, é mais comodidade e conforto para você. E agora vamos falar sobre os tipos de cegueira, as formas de prevenção e tratamento.
é o chamado da campanha Abril Marrom. Olá, bom dia! No Cores da Saúde de hoje, nós vamos falar sobre o Abril Marrom, que vai abordar aspectos importantes na prevenção da cegueira. Sabemos que ela deve ser notória desde a gestação até após a morte, né? Esse conceito, inclusive, hoje em dia, de prevenção da cegueira, ele foi modificado, né? O seu enunciado hoje em dia aborda mais uma preservação da visão, visto que os olhos é um órgão de extrema importância para as nossas relações interpessoais, né? Trazendo também muita qualidade de vida para as pessoas. Na gestação, a mãe deverá observar doenças como rubéola, toxoplasmose, que pode levar à cegueira no seu bebê. Como também pesquisar histórias familiares de glaucoma congênito, catarata congênita, para que seja observado esses itens após o nascimento do seu filho. Logo no nascimento, né, que é uma outra segunda fase, deve ser realizado o que? O teste do olhinho, que foi tão bem abordado, né, nos meses anteriores, porque ele dá o diagnóstico precoce de tumores intraoculares, sobretudo o retinoblastoma. Então, nesse período também do nascimento, nós precisamos observar se a criança já apresenta alguma infecção no globo ocular, alguma conjuntivite que possa ser transmitida através do canal de parto. E muitos locais ainda usam colírio à base de nitrato de prata para evitar essa conjuntivite bacteriana. Na infância, nós podemos abordar o quê? A medida da acuidade visual. Precisamos saber se a criança enxerga. E nesse momento, que deve ser realizado até no máximo 5 anos de idade, nós já vamos tratar a ambliopia, tão comumente conhecida como aquele olho preguiçoso. Ou seja, crianças que apresentam às vezes grau e não vão perceber porque tem um olho bom e o outro olho não é bom, mas ele não vai saber identificar. Então ele precisa ser levado ao oftalmologista para que essa ambliopia possa ser diagnosticada. Também muito comum na infância hoje em dia, para a gente prestar atenção, é o uso prolongado dos dispositivos digitais, celulares, tablets, que a gente sabe que até 2050 metade da população mundial será míope. Por quê? Porque o estímulo frequente para a leitura de perto contrai a musculatura de acomodação, levando a crescimento do globo ocular, tanto em crianças como adolescentes. Outro fato bem importante já na adolescência são com relação aos acidentes, que também inclui um pouco do período da infância, né? Acidentes domésticos, com brincadeiras perigosas, utilizando tesouras, objetos pontiagudos, às vezes produtos de limpeza que ficam de fácil acesso também para a criança. Tudo isso precisa ser observado, né? Para que a gente previna acidentes domésticos. Animais também, né? Se tem em casa o manuseio com as fezes desses animais que podem transmitir toxoplasmose na infância, adolescência também. Já na adolescência a gente tem que ficar alerta aos acidentes de trânsito, né? Porque o cinto de segurança ele não salva só vidas, ele salva olhos, porque ele impede que a gente vá de encontro ao para-brisa, tendo lacerações corneanas, geralmente perda do globo ocular. Então, na adolescência também está alerta, que é o período da sexualidade, né? As doenças sexualmente transmissíveis, a AIDS, que todas elas podem causar também uveites. Então, diante de uma baixa de visão nesse período, o adolescente também precisa estar atento para pedir ao seu pai, à mãe, que leve ao oftalmologista de uma forma mais frequente para realizar o exame de mapeamento de retina, ver esse fundo de olho. Por quê? Porque está associado a determinadas formas de uveites. Na idade adulta, vamos observar logo o quê? Uma baixa de visão para perto. Então, a presbiopia se instala. E essa presbiopia, ela vai sendo progressiva a cada ano. Então, visitas mais frequentes ao oftalmologista são importantes para a prevenção dessa baixa de visão. Como também observar glaucoma, observar a catarata, a cegueira e a baixa de visão proveniente de um glaucoma, quando já instalada, ela é irreversível. Mas, quando o diagnóstico é precoce e tratada com controle regular da pressão intraocular, realização de exames complementares hoje, que a gente pode contar, né, e quantificar fibras do nervo óptico impedindo essa cegueira. Então, isso é muito importante. Até
a velhice, aonde passa a ser tudo mais frequente, né? Acima de 50 anos, 60 anos, inclusive agora entra a degeneração macular relacionada à idade, que a gente precisa diagnosticar, precisa cuidar, usar vitaminas que têm como objetivo estacionar essa doença, que ela ainda é extremamente progressiva, diferenciar suas diversas formas. Muitas formas de tratamento estão aí ainda para devolver qualidade de visão e, consequentemente, qualidade de vida para estes pacientes. Então, deixo aqui o alerta, né, para todos vocês que observem, né, nos seus familiares, nas diversas fases de suas vidas, aquelas patologias que são mais frequentes, para que possamos conviver com eles de uma forma mais agradável por muito tempo, com esse lindo órgão, né, e podendo melhorar nossas relações interpessoais e termos mais alegria de viver, enxergando a vida com bons olhos. A seguir, mitos e verdades sobre pressão alta. E mais, a receita de hoje é um pãozinho indiano na chapa, imperdível. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Guarde seus exames antigos, eles valem muito. Fazer exames exige tempo e é um pouco desconfortável. E se o seu plano tem coparticipação, uma parte do custo é cobrada de você. Guarde todos e leve para o seu médico na próxima consulta. Ele vai avaliar se você precisa de novos exames. Às vezes, os que já fez são suficientes. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Quantas coisas você faz pela força do hábito e que gostaria de mudar? Que tal um exercício pela manhã? Ou um tempo para cozinhar algo diferente? Concluir aquele livro que há tempos está na cabeceira. Transformações têm seu ritmo próprio, mas todas começam com um passinho, por menor que seja. Uma escolha, uma mudança. Um pouco todos os dias. Quando notar, virou um mês. Esse é um convite para você. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos de volta e veja só. Vamos falar sobre hipertensão, popularmente conhecida como pressão alta. Na próxima terça-feira, dia 26, é o Dia Nacional da Hipertensão Arterial. Confira agora o que é fake news e o que é verdade sobre o assunto. Basta retirar o sal da comida para evitar o aumento da pressão arterial. Verdade ou boato? Boato. O sal, ele é um fator de risco importante para a hipertensão arterial. A diminuição do sal ajuda no controle da pressão, mas a retirada do sal não é somente a única medida necessária para o controle da hipertensão arterial. O estresse aumenta a pressão arterial, verdade ou boato? Verdade. O estresse, ele leva a uma vasoconstricção, que é um estreitamento dos vasos coronarianos, um aumento da resistência vascular periférica. E aí ele faz com que a pessoa não só tenha um descontrole da pressão, mas pode levar à arritmia cardíaca e ao infarto do miocárdio. A hipertensão é mais comum entre as mulheres. Verdade ou boato? Boato. Tanto os homens quanto as mulheres têm uma incidência similar de hipertensão arterial. O que acontece nas mulheres é que na menopausa essa percentagem se inverte e há um aumento preponderante das doenças cardiovasculares na época da menopausa. O álcool prejudica o controle da pressão arterial. Verdade ou boato? Verdade. O álcool em excesso, ele pode levar a um aumento da volemia e isso faz com que a pressão tenha uma dificuldade maior de seu controle. Então, o consumo do álcool deve ser moderado em pacientes que são hipertensos, porque senão esse controle fica inadequado. A hipertensão não apresenta sintomas.
Verdade ou boato? Boato. A hipertensão arterial, ela pode apresentar sintomas ou não apresentar. Tanto é que a hipertensão arterial é chamada, às vezes, de assassina silenciosa. Mas em algumas circunstâncias, o paciente pode ter dor de cabeça, zumbido, tontura, e isso é um sinal de que sua pressão está sem controle. Quem tem pressão alta corre o risco de infarto e outras doenças. Verdade ou boato? Verdade. A hipertensão arterial, ela pode levar a quase 50% dos casos de AVC, que é o derrame cerebral. E também aumenta a incidência do infarto do miocárdio, além das doenças nos rins, inclusive levando à insuficiência renal. É o principal fator de risco para essas patologias. Hipertensão tem cura. Verdade ou boato? Boato. A hipertensão tem controle. Um paciente que é hipertenso, principalmente uma hipertensão hereditária, com a mudança de estilo de vida e o tratamento adequado, ele mantém sua pressão arterial sob controle. Algumas circunstâncias, a gente tem uma possibilidade de o paciente ficar sem usar medicação antihipertensiva. Por exemplo, nas causas hormonais, onde o controle dos hormônios controla a pressão. Na obesidade mórbida, onde o paciente faz uma cirurgia bariátrica e cura a hipertensão, ou seja, fica sem necessidade de uso de medicação antihipertensiva. Quem tem hipertensão não pode praticar atividade física. Verdade ou boato? Boato. A atividade física é de extrema importância para a redução dos eventos cardiovasculares. Há uma redução de 30% nas mortes por infarto e AVC nos pacientes que praticam pelo menos meia hora, 4 vezes por semana de atividade aeróbica. Então, o paciente hipertenso, tendo seus níveis pressóricos sob controle, é muito importante a prática regular de atividade física, evitando assim o sedentarismo. E agora vamos à receita da semana. Chapati, um pãozinho indiano feito na chapa e considerado um dos mais antigos do mundo. Ele não leva fermento, é fácil de preparar e fica pronto em poucos minutos. Pode ser servido com acompanhamentos como pastas, queijos cremosos, geleias e legumes. Sendo assim, pode ser uma ótima ideia para o café da manhã ou lanche da tarde. Anote aí! Só facinho de fazer, delicioso e saudável. Não deu tempo de anotar? É só acessar Viver Bem Receitas no canal do YouTube da Unimed Sergipe. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.coop.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo, você confere, entre outros assuntos, uma entrevista sobre o Maio Amarelo, campanha para a prevenção de acidentes de trânsito e para a valorização da vida. Obrigada pela companhia, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo, às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia, Rede Record.